Os irmãos podem se assentar. Eu saúdo a igreja na paz de Cristo. E para mim é um privilégio estar aqui à frente. Eu só queria saber o meu tempo. São 20 ou 25 minutos? Ok, Gabriel? Ok. E eu fico muito feliz de estar com os irmãos nessa terça-feira. E aqui eu olho e nós enxergamos líderes de excelência. Nós enxergamos uma igreja que quer saquear o inferno, que quer proclamar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador dessa cidade. Nossa igreja Batista Missionária, ela tem, no longo dos anos, assumido esse desafio. A liderança da igreja tem feito isso. E nos últimos 2 anos, praticamente 1 ano e meio, nós adotamos o sistema MDA. E nesse sistema, eu não sei quantos já estão participando das células, quantos já estão participando do nosso Tadel, quantos estão participando da nossa escola já de treinamento avançado. Então, tudo isso são ferramentas que nós, como igreja, adotamos, não inventando a roda, mas, acima de tudo, fazendo de tudo para que o Evangelho seja pregado. Nós vivemos num mundo onde o nosso tempo é finito, aqui nesse mundo. Mas nós temos toda uma eternidade. E a nossa vida não termina aqui, ela prossegue. E as pessoas aí fora precisam entender e compreender, através da direção do Espírito Santo. E nós seremos canais de bênção para proclamar essa palavra. E as nossas células é o maior canal de bênção. Eu queria fazer uma pesquisa rápida aqui, mas muito rápida mesmo. Vai ser até meio repetitivo. Quantos dos irmãos aqui já estão em célula? Levante o braço. Ok, podem baixar. Eu não vou pedir para que os irmãos não estejam em células, né, levantem, mas eu vou dizer o seguinte: você que ainda não tem uma célula, procure participar. E nessa nossa palavra de hoje, nós vamos incentivá-lo a participar da célula, a se munir dos elementos que Cristo nos dá, para nós proclamarmos a palavra, amém? E eu lerei alguns textos aqui, mas muito rápido também. E o primeiro texto bíblico se encontra no livro de Atos, chamado Atos dos Apóstolos. Queridos, aqueles que têm Bíblia, abram as suas Bíblias nesse texto de Atos, capítulo 18. Esse capítulo vai falar de uma passagem chamada Paulo prega o Evangelho em Corinto. Eu não lerei todos os textos, por isso é importante que os irmãos estejam com as suas Bíblias abertas. Aqueles irmãos que porventura estão vendo um irmão que não tem Bíblia ao seu lado, ajude-o encostando a Bíblia com ele e lendo junto, ok? O importante é que cada um de nós possamos fazer a leitura desses textos, ok? Todos acharam? Amém, né? Então, no capítulo 18, a partir do verso 1, nós leremos o seguinte: depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um judeu natural de Ponto, chamado Áquila, que havia chegado à Itália fazia pouco tempo, e a sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi ao encontro deles. Por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas, ok? Versículo 18 do capítulo 18, vamos ler agora. Paulo ainda ficou ali alguns dias, ou muitos dias. Então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria com Priscila e Áquila. Eu não vou ler o outro resto, com Priscila e Áquila. E vamos ler agora o verso 24, ainda do capítulo 18, que diz o seguinte: certo judeu chamado Apolo chegou a Éfeso, natural de Alexandria, e era um homem eloquente, com grande conhecimento das Escrituras. E ele era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, ainda que conhecesse somente o batismo de João.
e começou a falar corajosamente na sinagoga. Mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Amém? Vocês viram que nesses três passagens, no capítulo 18 que eu li, haviam pelo menos 3 nomes que eu repeti nos 3 versos. Quem foi? Qual foram os 2 nomes? Quem foi? Priscila e Áquila, não foi isso? Começou com Áquila e Priscila e depois terminou com Priscila e Áquila. O destaque que eu faço aqui é que a visão celular é essa. Quando Priscila e Áquila, que eram judeus e haviam sido convidados, digamos assim, a se retirar de Jerusalém por causa da perseguição, por causa do evangelho, eles foram para a cidade de Corinto, e na cidade de Corinto eles não ficaram calados. Eles falavam do evangelho. Eles procuraram compartilhar a sua fé. E isso foi tão importante que Paulo, ao chegar em Corinto, também se uniu a eles. E aqui eu faria um destaque de imediato. Eles trabalhavam como fazedores de tendas, ou seja, eles eram profissionais. E aí vai um destaque. Muitas vezes nós dizemos que nós não abrimos as nossas células porque nós não temos tempo. Somos ocupados. Que eles são muito ocupados, não tenho tempo. Há uma dificuldade muito grande para me abrir minha célula. Áquila e Priscila e Paulo estão dizendo o contrário. Eles tinham profissão, trabalhavam e não deixavam de fazer o seu trabalho. Ok? Então, queridos, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que não existe tempo, falta de tempo para aquele que quer o quê? Proclamar a palavra. Na sua casa, no seu condomínio, na sua escola, aonde você estiver, a palavra de Deus tem que ser falada, comunicada e testemunhada. Amém? Algo importante nesse texto também que nos fala é sobre o tempo que o apóstolo Paulo levou na cidade de Corinto. Se eu não estou enganado, ele levou 1 ano e 8 meses só com o ensino. E a Bíblia fala na cidade de Corinto e também fala na cidade de Éfeso, depois o apóstolo Paulo foi para lá. Nessas 2 cidades, ele passou 1 ano e 8 meses em Corinto e 3 anos em Éfeso ensinando. Isso nos leva a outra coisa importante também. Abrir a nossa célula e a nossa visão MDA tem outro detalhe também, que é o nosso treinamento, a nossa escola de líderes que nós temos, tá? Nosso EFAL. Então, o que acontece? Vocês vejam ali a importância que foi dada pelo apóstolo Paulo a ensino. Então, é outra coisa que a gente tem que chamar a atenção também de nós, como líderes também. Não existe a história de chegar na batalha sem treinamento. Todo soldado precisa ser treinado. Não existe essa história de dizer, eu vou chegar de qualquer jeito. Não. O apóstolo Paulo levou tempo, 1 ano e 8 meses, ensinando, treinando. E aí os irmãos perguntam, tem resultado isso? Tem, queridos. Justamente o terceiro ponto que nós lemos agora, é quando chega na cidade, um outro varão chamado, vocês lembram o nome do outro varão? Chamado o quê? Apolo. Apolo, a palavra de Deus diz que ele era eloquente e conhecedor da palavra. Mas ele só conheceu o batismo de João, ou seja, a crença que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, embora sendo eloquente, era que Jesus haveria de vir ainda. Ele não sabia ainda na visão dele que Jesus já tinha vindo, e ele discutia na sinagoga isso. Quando Áquila e Priscila ouviram e viram que Apolo era um potencial em pregar o evangelho, era um futuro ganhador de alma, viram em Apolo alguém que precisava ser trabalhado e orientado melhor, e assim o fizeram. Queridos, isso nada mais é que o trabalho em célula e o trabalho com discipulado. Cada vez que nós trabalhamos com as pessoas, nós temos que olhar não mais uma, mas uma pessoa que precisa ser ganha para Cristo e precisa também ser trabalhado o seu caráter para que ela possa gerar frutos. Esse é o nosso objetivo. Não percamos nunca a visão de céu, de reino. Cidadão do reino, nós estamos aqui nessa terra numa passagem de tempo. Deus fez um tempo na nossa vida, mas a nossa pátria não é aqui. Nosso local não é aqui.
Eu estou com 51 anos. Tem mais alguns anos que Deus também me permita viver. Mas, queridos, a gente não sabe o dia de amanhã. Outro dia, eu até falei isso outro dia, acho até na nossa escola, sobre aquela questão do próprio Eduardo Campos. Eduardo Campos, se a gente olhar o livro de Tiago, que diz que a nossa vida é um vapor, e logo vai embora, assim acontece. O indivíduo foi, viajou, deu uma entrevista na Globo News de noite, deu outra na Globo um pouco mais cedo, e acreditava que ia para São Paulo. Quem te garante que tu vai ter mais tempo? E as pessoas aí no mundo estão vivendo dessa forma. E nós precisamos, nas nossas células, proclamar o reino dos céus. Por isso, queridos, eu destaco na nossa palavra de hoje, da importância de você abrir a sua célula. E mais do que isso, a importância de você vir para os treinamentos, para a EFAL, fazer EFAL sim, participar de um grupo de discipulado, porque vale a pena, querido. Vale a pena servir a Cristo. Vale a pena estar nesse processo. Nós não estamos aqui brincando de ser crente. Não estamos brincando de céu. Nós, nessa terça-feira, tem todos aqui, a maioria veio do seu trabalho, de estudo, largou a sua casa. Então, quando nós estamos aqui na igreja, juntos, reunidos, o nosso objetivo é o quê? É congregar, é louvar. Em primeiro lugar, louvar a Deus. Conhecer, nos munirmos de material. Para quê? Para proclamarmos. Não existe crente 007. Vocês sabem o que é crente 007? Sabe ou não sabe? É o agente secreto, né? O agente secreto é aquele que ninguém sabe que ele é crente. Não. Eu sou um crente e o meu testemunho tem que ser. Só para fechar esse ponto. Às vezes, queridos, infelizmente, o que nos leva a não abrir nossas células é o medo de nós testemunharmos na nossa rua. Você não dá um bom testemunho, aí você diz, mas se eu for abrir a célula, o vizinho, eu sou obrigado com o meu vizinho, eu sou de mal com o meu vizinho. Queridos, é por isso que nós estamos aqui na igreja, para trabalhar o nosso caráter. Se essa situação, hoje é um belo dia para você começar a trabalhar isso. Faça os encontros com Deus, faça os reencontros que não fizeram, participe. A igreja tem todo o material para você trabalhar nas nossas vidas. Temos veredas, temos tudo. A nossa igreja tem tudo que você imagina para nós trabalharmos. E, portanto, não existe justificativa para você não participar, em primeiro lugar, da célula e você abrir a sua célula. A primeira chamada que eu daria aqui é para você participar da célula. Comece a participar. O segundo, comece a se trabalhar para que você possa abrir a sua célula. Amém? Como eu estou no meu tempo e eu estou rouco, eu já fiz uma programação que a gente vai gastar nosso tempo certinho, sem nos alongar, mas vamos dar mais alguma coisa. Tem um videozinho, só um slidezinho, que eu vou falar da importância da nossa célula. Quem é que está lá Tá tudo ok? Então manda lá o videozinho. Vamos apagar a luz? Dá para apagar? Um pouquinho aí, por favor. Agora ficou bacana. Vamos lá? Esse vídeo fala da importância das células. Essa aí é a nossa célula. Tá? Estamos ali os casais, as participações. Espera aí, um pouco mais devagar, senão o negócio você não vai entender. Essa é a nossa célula principal, é a nossa reunião, os membros da célula. Tá? É isso que a gente está chamando a atenção de vocês terem também. Pode passar a próxima, por favor. Isso aí já é que nós já fizemos na nossa célula chamada reunião dos infantis, dos kids, a célula infantil. Por quê? Os pais muitas vezes têm os seus filhos e muitas vezes não levam a célula porque não tem o que deixar. Então nós já, vendo isso, já abrimos essa opção também. Então você tem essa opção também. O que nós temos mais numa sequência? Pode passar o próximo. Próximo, ok. Volta um pouquinho aí. Isso aí, o que tem atrás disso aí? Vocês conseguem ver o que tem atrás dessas fotos? O que é isso? Isso aí é o chamado purê de batatas, queridos. Isso é uma reunião que nós fazemos, onde nós nos confraternizamos, e é uma opção muito boa para que a gente possa também trazer pessoas para nossas células também. Tá? Isso é também do MDA também. Nós já estamos implantando isso nas nossas células. Estão vendo as brincadeiras ali do lado, ó, do balão. Então isso é célula, isso é MDA, ok? Próxima telinha. Isso aí é celebração. O mais gostoso das nossas células é quando nós chegamos nesse ponto também. Ponto onde nós estamos levando pessoas a serem batizadas. Onde nós estamos unidos. Isso é crescimento. Isso é o gostoso.
palavra de Deus diz que há alguma coisa de bom em tudo isso? Ah, sim. Deus nos recompensa. Isso é a maior recompensa de quem trabalha com célula. É ver os nossos líderes, ver líderes sendo formados, líderes em celebração, louvando a Deus. Temos mais um ainda? Tiver, pode passar. Ok. E aí, uma campanha, você está sendo célula. Vem para a célula você também. Amém? Quantos minutos ainda tenho aqui? Tenho 5 minutos. Então vai ser muito rápido. Eu convido aqui a Jobélio, Gabriel e a irmã Ronise. Rapidamente aqui na frente comigo. Falar de célula e não dar testemunho é uma coisa que para mim, o gostoso é você dizer, eu faço, eu te aconselho porque eu já passei por isso. E esses 3 que eu estou trazendo aqui, são pessoas que são extremamente ocupadas. Aqui tem uma médica, tem uma odontóloga, tem mais um profissional também, que trabalha conosco também, que é o Gabriel, que tem tudo para não participar de célula em termos de tempo, estão aqui. E rapidamente, mas bem rápido, eles vão falar rapidamente sobre a importância da célula na vida deles, sem se alongar. Graça e paz, amados, amém? Bom, testemunhar de célula, né? Falar de célula para mim é uma grande alegria, porque eu posso dizer com propriedade que eu sou fruto de célula, né? Eu me converti, mas todos os princípios, todos os valores que um dia foram passados a mim através da minha criação, realmente foram resgatados através do trabalho que é feito em células. Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar, em poder testemunhar 3 elementos fundamentais que eu tenho, né, resgatado nas células toda quarta-feira na casa da Sônia e do Ofi. Eu não faço mais nada na minha vida quarta-feira à tarde, quarta-feira à noite, porque para mim é dedicação total e exclusiva à célula. Então, eu aprendi a questão da comunhão dos irmãos, né? Na célula nós aprendemos, nós conhecemos pessoas de todos os tipos, né? De classe social, pessoas tão ocupadas, menos ocupadas, pessoas, enfim, de diferentes classes, de diferentes criações. E isso gera em nós uma expectativa muito grande de conhecer cada vida, cada personalidade, cada testemunho, e isso edifica a nossa vida, porque a gente aprende muita coisa, né? Então, a comunhão que é gerada em célula te fortalece, te faz muito feliz. Além disso, tem também a questão da palavra do Senhor, que a gente aprende, a gente pode explorar um pouco mais. Às vezes não dá tempo de tratar tudo, né, durante o culto. Então, na célula, a gente pode conhecer mais, pode tirar nossas dúvidas, pode ouvir as opiniões dos outros irmãos. E isso, com certeza, fortalece e edifica nosso caráter. Então, como foi dito pelo Ofi, você que ainda não tem, você que ainda não abriu a sua célula, abra a sua célula, frequente uma célula, porque com certeza você vai ter sua vida e seu caráter transformado e edificado pelo Senhor. Amém? Graça e paz, irmãos. Eu sou a Ronise. Tem pouco tempo que eu moro em Belém, há pouco mais de 2 anos. Eu fui apresentada a Jesus numa célula. E eu morava em Belo Horizonte e eu tinha um vizinho. E ele sempre me chamava. Éramos só 2 apartamentos e ele chamava o meu esposo. E eu já estava ficando sem graça, porque toda quarta-feira ele batia na porta e ele ficava falando, olha, vem para uma reunião que tem aqui em casa, é muito edificante, é muito bom. E eu ouvi aquilo e até que um dia eu virei para o meu esposo e falei assim, olha, eu já estou sem graça, eu vou ter que ir lá ver o que é isso, né? E eu entrei e vi uma reunião onde as pessoas falavam de Jesus. E eu fui apresentada a Jesus nessa reunião. Então, eu posso dizer que eu já tinha ido às igrejas, algumas igrejas antes. Eu tenho pessoas da minha família que são da igreja evangélica, né, que são evangélicos, mas eu nunca tinha sido apresentada a Jesus de uma forma tão amorosa. Foi me apresentado o plano da salvação. Então, eu fiquei apaixonada. Essa é a palavra. Então, eu acho que o amor pela célula, né, por essa comunhão, veio daí. E mudando de Belo Horizonte, eu vim para cá e logo eu fui enviada
para a Igreja da Paz, mas afinal, enfim, eu não sabia andar aqui e resolvi procurar uma igreja em células. Aí eu digitei na internet, Igreja Célula, apareceu a IBMA. Então, assim, hoje, posso dizer que nesse momento lá em Belo Horizonte, eu me converti, me batizei na Igreja Batista Central, e meu marido não tinha sido alcançado ainda. E aqui, na IBMA, frequentando a célula na casa do Urfir, da Sônia, o amor do Senhor alcançou o coração do meu esposo, e hoje nós somos uma família que frequenta a célula, nós damos o testemunho, e olha, gente, o amor é muito grande. É muito bom você compartilhar isso com alguém que esteja pertinho de você, um vizinho, algum colega, né? Então, gente, vamos participar da célula, é maravilhoso, Deus tem muito mais para nós, né? Muito obrigada. Boa noite, igreja, graça e paz. A célula nos convida a um compromisso em saquear o inferno, um compromisso de ganhar almas para Jesus. A célula, ela te traz um compromisso com a liderança. Cada membro de uma célula é um líder em potencial. Eu não devo só pensar em ser membro de uma célula, eu devo pensar em ter a minha célula. Não por uma questão de me honrar, não por uma questão de ter a minha célula, mas de ser uma ferramenta para ganhar almas para Cristo, de ser uma ferramenta de discipular essas pessoas, de ser uma ferramenta principalmente para formar outros discipuladores. Outro dia no telefone, eu estava conversando com um amigo de infância e encontrei a oportunidade de falar de Jesus para ele. E ele desabafou, disse que estava procurando novos valores. E esses novos valores eu apresentei ele na célula, levei ele na célula. No outro domingo, ele estava aqui, fez a sua aliança com Cristo aqui. Nas últimas semanas, eu o convidei para estudar um pouco a palavra na minha casa. Nas últimas 2 semanas, já está indo a mãe dele, o padrasto dele, e eles já vieram no domingo aqui. Então é assim que nasce uma célula. Querendo sem me alongar mais, para não ganharmos tempo, eu queria apenas incentivá-los. E a pergunta que eu faria agora para fechar é: aqueles que não têm célula, e que após ouvir essa mensagem, querem participar da célula, levante a mão agora. Ainda existe alguém? Então, queridos, não percam tempo, quem está olhando. Eu estou com meus cartões aqui da célula, aqui, ó, se quiser, ó, já tem um cartão já, tá? Depois eu passo para vocês. Bem, queridos, passa a palavra para os pastores. Amém.